Bom, eu estou com o deputado federal, o prefeito, agora secretário de governo de São Paulo, na ponta da linha, para nosso orgulho. Vem fazendo um excelente trabalho em São Paulo, sendo aí o principal elo de ligação do governo Dória, que é o país, né? Que é o país, o governo Dória. São Paulo é o país nessa onda de receber as vacinas, é o que está mais aliado com o governo federal. Eu imagino que o que ele está passando, Antônio Embaçaí, ter que conversar com o governo federal todos os dias, é dose para leão, e está saindo de São Paulo as vacinas para curar o mundo. Mas ele vai explicar melhor isso aí. Vamos lá. Metrópole Entrevista. Meu querido amigo Embaçaí, aqui estamos vivendo um cenário de terror. Sua terra está assim, já em oração, sabe? Momentos assim terríveis nas portas dos hospitais, ambulâncias já servindo de hospitais, porque não tem mais leitos. 111 pacientes em 24 horas morreram. Eu quero que você dê uma palavra de salvação aqui, amigo. Bom dia. Ô Zé, bom dia Zé, bom dia amigos da Metrópole, Mário Ketz. Realmente, primeiro eu quero me associar às suas palavras iniciais e não gostaria nem de fazer comentários adicionais, Eduardo. E dar uma palavra também de homenagem e de reconhecimento aos profissionais de saúde em todo o Brasil, especialmente da Bahia. Nós estamos vivendo, Zé Eduardo, uma verdadeira guerra. E as ruas, às vezes, não traduzem essa guerra. Ela é traduzida dentro, no ambiente do hospital. Realmente é uma coisa dramática. E quando você falava da situação da Bahia, que eu acompanho aqui, meu coração fica partido, eu quero dizer que em São Paulo não é diferente. São Paulo é o estado que tem mais força na economia brasileira. Para se ter uma ideia, Zé Eduardo, aqui o estado, o governo do estado, tem 110 hospitais, quer dizer, hospitais estaduais, além de hospitais dos municípios, santas casas, uma grande rede particular de clínica e hospitais, e a situação aqui também é gravíssima, é gravíssima. Nós estamos, em média, internando 125 pessoas por dia. Não tem como atender a tanta gente da maneira que a clínica, da maneira em que a medicina e a ciência determina. Portanto, aqui a gente também se aproxima para uma situação que nós não queremos assistir. Mas eu quero iniciar também, além de dar essa palavra de saudação aos profissionais de saúde, porque eu sei o que está se passando dentro dos hospitais. Eu quero falar, dar algumas boas notícias, até para sair um pouco desse clima, né? O Butantan, esse mês de março, vai disponibilizar 22 milhões de doses para todo o Brasil. Na semana que vem, vamos colocar 6 milhões, nesse mês totalizando 22, e até abril alcançaremos 46 milhões de doses. Com isso, Zé Eduardo, a gente vai atender praticamente todo o corpo clínico de médicos, profissionais de saúde do país e também iniciar a vacinação de idosos acima de 70 anos. Isso é uma informação positiva. Em meio a tantas dificuldades, eu quero dar essa informação porque eu sei que é isso que a população espera do governante, né? Trabalho, determinação, compaixão, sentimento, né? Salvar vidas é o que interessa. E o Butantan está fazendo isso. Vamos ofertar, Zé, até o final do mês de agosto, um total de 100 milhões de doses para todo o Brasil. É um trabalho insano, é um trabalho que as pessoas às vezes não fazem ideia. É o Butantan rodando 24 horas, 7 dias por semana para atender a população. Depois eu falo um pouquinho da saga que nós atravessamos por conta até do total desestímulo e dos obstáculos que foram colocados pelo governo federal para chegar na conquista da vacina. Mas eu dou essa boa notícia, semana que vem teremos mais 6 milhões de doses, até o final de março 22 milhões de doses adicionais, até o final de abril 46 milhões, até o final de agosto 100 milhões. Isso é seguro,
Isso é seguro. Que coisa Não é boa. aquele cronograma que o ministro apresenta no Palácio do Planalto, ou discute no Alvorada, ou apresenta, como apresentou ontem no Senado Federal. É um cronograma absolutamente irreal. São dados ali que não correspondem à realidade. Outra notícia boa, Zé Eduardo, que eu quero também passar para os amigos da Bahia, é que o Butantan está concluindo uma fábrica que vai produzir vacinas contra o Covid-19 inteiramente com autonomia, sem necessitar de insumos da China. Então, nós estamos trabalhando para não depender de insumos de outros países, da China notadamente. E teremos isso ainda esse ano. Trabalho muito grande, corpo técnico, pesquisa, ciência, né? Vamos ter isso ainda esse ano, porque essa doença, tudo faz crer, Zé Eduardo, que ela veio para ficar. É o tipo H1N1, a gripe. É como se fosse todo ano dar a vacina da gripe. Eu acho que o brasileiro vai ter que tomar essa vacina contra o coronavírus também todo ano. E o Butantan já está se preparando, antecipando para 2022. Porque essas coisas não se fazem de uma hora para outra. Você tem que ir trabalhando no dia a dia para chegar a ter essa situação. Planejamento, determinação, eficiência e competência. Essas são duas boas notícias. E eu acrescento aqui uma terceira também, uma terceira boa notícia. O Butantan está desenvolvendo um soro. É uma espécie de uma vacina instantânea. É um soro que vai permitir salvar vidas, né? É um soro em que, aplicado no paciente que apresenta sinais de piora, ele injeta no organismo do paciente uma quantidade de anticorpos. E isso é uma coisa que vai salvar muitas vidas, que estão, às vezes, pessoas agonizando nos hospitais, receberão também esse soro. Claro que não está ainda disponível, nós estamos na fase de estudos finais, os primeiros resultados foram extremamente favoráveis, né? Coisa boa. Estamos agora fazendo entendimentos com a Anvisa para que esse soro seja o quanto antes disponibilizado para as pessoas vítimas de Covid e que estão num estado já de muitas dificuldades, a doença mais avançada. Isso vai permitir salvar vidas e vai permitir também retirar as pessoas dos leitos das UTIs, o que disponibiliza para outras pessoas. Então, são informações positivas em meio a tanta dificuldade. Coisa boa. Mas é preciso que a gente passe também, Zé Eduardo. É verdade. Esse alento, esse esforço que está sendo feito. Esquecer do que acontece às vezes, essas manifestações que a gente assiste, lamentavelmente, eu não quero... Você falou aí de uma maneira, percebi que você estava emocionado e comovido. Muito, muito. Porque a gente sabe o que é preservar a vida de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma filha, né? Porque essa cepa nova, Zé Eduardo, que está circulando, são 3 cepas novas, né? São 3 modalidades de vírus que está começando a circular em todo o país. Ontem eu falei com a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, uma pessoa de grande qualificação. E a Fiocruz, que também é um instituto muito conceituado e renomado, acaba de fazer um estudo que mostra que existe uma prevalência e uma dispersão dessas 3 novas cepas. A cepa P1, que é a que vem da Amazônia, né? A gente até tem que ter cuidado para não discriminar a Amazônia, porque essa cepa poderia ter aparecido em qualquer lugar do mundo, né? A outra cepa, que é a cepa do Reino Unido, e a outra cepa, que é da África do Sul. Essas 3 cepas, elas já estão espalhadas em vários estados brasileiros. E, aparentemente, elas são muito mais agressivas do ponto de vista da capacidade, da potência da transmissão. Quer dizer, ela circula, o vírus ele penetra no organismo com mais velocidade. E há também uma indicação inicial que ela poderia ter também uma letalidade maior, quer dizer, causar um mal maior às pessoas que recebem essa cepa. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos observando que os pacientes que estão entrando agora na rede pública, na rede particular, nas Santas Casas, são pacientes mais jovens, né? uma coisa muito perigosa, mais jovens, com um nível de agressividade no seu organismo maior e passando um tempo maior também nas UTIs. Isso vai sugerir
até que as prioridades do Plano Nacional de Imunização possam ser alteradas. Mas nós temos notícias boas, foram essas que eu coloquei. As vacinas do Butantan estão sendo ofertadas. Zé Eduardo, para você ter uma ideia, de cada 10 vacinas hoje no Brasil, 9 vêm do Butantan. 9 vêm do Butantan. O governo federal poderia ter feito isso lá atrás. Lá atrás. Eu vou depois contar um pouco. Lá atrás. Nós lá poderíamos atrás. ter iniciado a vacinação dos brasileiros em dezembro do ano passado. Em dezembro, Zé Eduardo. Com certeza. O governo federal bancou apenas uma alternativa, que foi a Fiocruz. A Fiocruz. Pagou 1,240 bilhão de reais antecipados ao laboratório da AstraZeneca. No ano passado. Não pagou nada ao Butantan. Esse 1,240 bilhão de reais foram pagos em setembro do ano passado. As vacinas não chegaram. Nós aqui no Butantan não recebemos, durante todo esse período, agora recebemos um valor. Durante todo esse período, até fevereiro, 1 centavo sequer do governo federal. Quer dizer, o Brasil, Zé Eduardo, tem 2 instituições de estudo que são coisas assim que nos orgulham. O Butantan e a Fiocruz. São poucos os países no mundo que têm 2 instituições dessa qualidade. Quer dizer, o governo federal tivesse planejamento, diligência, não tivesse essa política negacionista, poderíamos estar aí bem à frente de outros países, não apenas na produção, mas, sobretudo, já na aplicação da vacina dos brasileiros. Mas isso realmente é uma coisa que aconteceu. O que interessa agora é que o Butantan, a Fiocruz e outras vacinas cheguem. Porque o Butantan, Zé Eduardo, amigos todos da metrópole, por mais esforço que faça, não vai dar conta de atender a todo o país. Não vai dar conta. Então a gente tem que ter outras vacinas. Isso eu conversava sempre com o ministro Pazuello. Eu estive inúmeras vezes no Ministério da Saúde, praticamente toda semana eu ia no Ministério da Saúde, avisar e comunicar, olha, apoiem o Butantan, nós vamos dar a vacina, não tem por que discriminar o Butantan por uma questão ideológica, aquela coisa da vacina da China, do governador Dória, aquelas coisas horrorosas que foram superadas. Mas poderíamos ter, Zé Eduardo, e eu encerro aqui essa fala inicial, esse Programa Nacional de Imunização, iniciado em dezembro do ano passado. Eu asseguro isso, né? Lamentavelmente, só começamos no dia 17 de janeiro. E por que começamos no dia 17 de janeiro? Você vai se recordar que em dezembro do ano passado, o ministro Pazuello, em dezembro do ano passado, anunciou que o Plano Nacional de Imunização começaria em março desse ano. Exato. Em dezembro, ele falou, vamos começar em março. Exato. O governador João Dória, eu estava aqui ao lado dele, o governador João Dória disse, de forma nenhuma, ele pode começar em março, lá a questão dele, mas nós vamos começar em São Paulo em 25 de janeiro. Em 25 de janeiro. Lançamos esse desafio e no dia 17 de janeiro, eu estava no Hospital das Clínicas, ao lado do governador João Dória, acompanhando aquela reunião da Anvisa, né? Foi uma reunião histórica da Anvisa, quando a Anvisa estava deliberando a certificação de 2 vacinas, a da AstraZeneca e a nossa vacina do Butantan. Segundos após a autorização da Anvisa, segundos depois, nós começamos a fazer a vacina da primeira brasileira, a enfermeira Mônica Calazans, que estava lá ao lado dela no dia 17 de janeiro. Devo até lhe dizer que naqueles dias, Eduardo, são coisas para a história, né? Eu recebi ligações que vieram do Palácio do Planalto e do Ministério da Saúde, pedindo que a gente não iniciasse a vacinação e esperasse a outras vacinas, porque a presidência da República não queria que a primeira vacina viesse do Butantan. Uma coisa realmente... inacreditável. É uma coisa insana. Não sei como é que se pode uma coisa dessa, né? Mas nós não demos a menor importância a isso, começamos a vacinação e no mesmo dia 17 de janeiro, nós disponibilizamos, o Butantan, o governador João Dória, disponibilizou 6 milhões de doses para todo o país, imediatamente. Começamos aqui
e mandamos 6 milhões de doses para todo o Brasil. Poderíamos, inclusive, como muitos admitiam, privilegiar o estado de São Paulo, mas de forma nenhuma. O Butantan é do Brasil. O Butantan não é para atender apenas um estado brasileiro. O Butantan está aqui em São Paulo, mas é um orgulho do país, é para atender todo o país. Então nós colocamos isso, estamos trabalhando intensamente e eu acho, Zé Eduardo, que apesar de tudo, nós vamos vencer. Mas será um ano muito duro, de muitas dificuldades. Nós vamos ter essas 2 próximas semanas, eu não quero nem falar o que eu estou vendo aqui de informações, mas vamos ter realmente 2 semanas de muito sofrimento no país, de muito sofrimento. O que me deixa assim mais indignado é como estou conversando com Antônio Embaçaí, foi deputado federal, prefeito de Salvador, hoje secretário direto do governador João Dória. Mandar um abraço aqui para doutor Rui João, meu advogado que está ouvindo agora e mandando um abraço para Embaçaí. Mas o que me deixa muito indignado nesse momento é a gente saber que isso tudo poderia estar muito mais solucionado do que a gente está vendo agora, né? Estamos vivendo aí um cenário de terror nos próximos dias. Estamos vivendo um cenário de terror, um aumento brutal de Covid em todo o país. E isso já poderia ter sido evitado se o governo federal abraçasse. Mas o governo federal pensa somente em 2022. O plano dele, o objetivo dele, a cabeça dele, a máquina dele funciona para 2022 e nem que por isso ele tenha que dizer compre na mão de sua mãe, ele tem que rir com o índice de suicídio aumentando vertiginosamente na pandemia. Ele riu sobre que agora de manhã ele deu uma risada alta. Quer dizer, ele debocha de uma coisa tão séria. E isso é que me deixa triste e que tá deprimindo os brasileiros. Eu te pergunto, Embaçaí, eu vi uma entrevista de Dória quando ele disse que em dezembro todos os paulistas estariam imunizados. Todos. Ele disse isso. Mas e o Brasil? Porque o Brasil passa por São Paulo. As vacinas do Butantan, vocês aí de São Paulo, Embaçaí, não podem distribuir para o Brasil. Você tem que mandar para o Ministério da Saúde. É toda uma burocracia. Hoje dependemos basicamente das vacinas do Butantan. Queria que você falasse sobre isso. Zé Eduardo, é o seguinte, eu falei aqui da verdadeira saga que foi fazer com que o governo federal comprasse as vacinas do Butantan. Você vai se recordar de expressões que vieram do presidente da República, né? Dizendo que não ia comprar vacina que viesse da China, a vacina do Dória, não ia comprar aquele que mandava. Inclusive constrangeu o ministro da Saúde, o general Pazuello, que realmente é uma tristeza o que acontece por lá, né? Eu quero lhe dizer que eu diligenciei aqui no governo de São Paulo reuniões com ministros do Tribunal de Contas da União. As pessoas vão perguntar por que isso, o que é que tem a ver o TCU com a questão da vacina do Butantan. Diligenciei aqui uma série de reuniões com senadores e deputados federais, com a Procuradoria-Geral da República, o Augusto Aras, com quem eu tive diversas vezes também conversando, né? Contatos com o Supremo Tribunal Federal, com o Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, para criar um ambiente com a própria Anvisa, tive 2 vezes na Anvisa, né? Para criar exatamente um ambiente que obrigasse o governo federal a comprar a vacina do Butantan. E comprou realmente forçado pelas circunstâncias, né? Comprou 46 milhões de doses iniciais, tá? E disse que não ia comprar mais. Depois nos procurou, falando que podia comprar mais 54 milhões de doses e recebeu uma orientação para não comprar mais doses adicionais. Ministro Pazuello, vamos comprar, mas vamos ver quando é que é, né? Nós forçamos a situação para que o governo federal comprasse mais 54 milhões de doses, totalizando 46 mais 54, 100 milhões de doses. Então nós colocamos as 100 milhões de doses à disposição do governo federal e vamos entregar no mês de agosto. A partir daí, o governo federal não tem nenhuma manifestação. Então, daí veio essa decisão do governador João Dória
que não é uma decisão diferente do governador Rui Costa e de outros governadores do Brasil. Como não se confia no Plano Nacional de Imunização, os governadores todos, do Brasil todos, estão correndo atrás de comprar vacinas. O Senado Federal aprovou recentemente uma lei que permite que os governos estaduais e prefeituras comprem vacinas. É uma coisa inconcebível, porque quem tinha que estar comprando isso era uma coordenação central no Brasil, como sempre foi. O Brasil, Zé Eduardo, fazendo aqui um parêntese, é exemplo para todo mundo no Plano Nacional de Imunização. O Brasil tem um Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um orgulho no sistema, no conceito de saúde pública, e tem cerca de 40 mil postos de vacinação nesse vasto território brasileiro. Então, como o governo federal disse, não, 100 milhões e acabou, é isso, nós vamos produzir mais aqui no Butantã. E como todos os governadores estão correndo para comprar mais vacinas, porque sabem que há uma falência do governo federal na administração da pandemia. Então, Dória está fazendo isso também. Ele é governador do estado de São Paulo. Ele tem obrigação aqui em São Paulo, como o Rui Costa também tem obrigação na Bahia. Então, nós vamos cumprir a nossa programação com o Plano Nacional de Imunização, mas como a gente sabe, de antemão, que essa coisa não vai funcionar bem, cada governador já está procurando comprar vacinas adicionais. E o governador de São Paulo, o João Dória, assegurou isso, que vai vacinar todos os paulistas, tá certo? Vai fornecer prioritariamente tudo que o Ministério da Saúde pedir do Butantã será entregue. Agora nós vamos trabalhar aqui com instrumentos para vacinar toda a população de São Paulo até dezembro. E vai acontecer isso aqui em São Paulo, com certeza. E eu espero que também na Bahia, o governador Rui Costa, como outros governadores também, façam ações complementares para que a população dos seus estados possam também estar vacinadas ainda esse ano. Totalmente vacinadas ainda esse ano. É a sua expectativa. Mas aqui na Bahia, o governador Rui Costa já entrou com ação no Supremo Tribunal Federal, né, para que ele possa negociar, para que ele possa comprar diretamente. E os prefeitos e governadores do Brasil inteiro estão fazendo isso. Mas leva muito tempo. Eu conversei com um amigo em Baçaí, que eu estou conversando agora, a gente conversa muito pelo WhatsApp, e ele me dizia que não é assim. Ligou, negociou, comprou e chega. Demora muito tempo. Esse tempo de espaço, vidas vão-se embora em Baçaí. Vidas se vão. É isso, Eduardo, mas você tem que ter... Aqui nós fizemos com planejamento. Eu estou trabalhando nessa questão do Butantã desde maio do ano passado. Eu tive várias vezes lá com o Pazuello, quer dizer, o governador me chamou e me pediu, olha, você tem experiência, sabe fazer essas conversações todas, vamos avançar para ter uma vacina do Brasil, que é a vacina do Butantã, me ajude a fazer isso aí, tá certo? E a partir daí eu fiz um relacionamento no Butantã, toda semana praticamente eu estava lá ao lado do Dimas Covas, que é um profissional da melhor qualidade, e não é só o Dimas Covas, dentro do Butantã, é um quadro técnico realmente que orgulha, né? Orgulha todo o país, como também acredito seja na Fiocruz. Então nós conquistamos essa vacina debaixo de muita dificuldade. Vamos ter a vacina inteiramente feita no Brasil, acabei de falar isso, tá certo? O compromisso que o governo federal pediu para com o Butantã será integralmente cumprido e antecipado. Nós estamos antecipando, inclusive, a vacinação, a oferta de vacinas. Agora, como, tá certo, você precisa de vacinas adicionais, cada governador, Zé Eduardo, você colocou bem, cada governador está procurando essas conversações. Não é fácil. Você falou, não é fácil, porque o mercado de vacinas no mundo todo está, vamos dizer assim, a oferta é bem menor do que a demanda. E você enfrenta países que são países potências econômicas, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, a Inglaterra, os Estados Unidos, o Canadá e por aí vai, que tem recursos para bancar a compra de vacinas, tá certo, na frente de outros países. Então, aí, como lamentavelmente o Brasil não tem essa coordenação, não tem, é uma falência, né? É esse quadro que leva cada governante, cada prefeito a um estado de desespero, de ansiedade, cada um procurando
comprar o adicional. São Paulo está fazendo isso, não vai ser fácil, mas a gente já tem aqui, nós já temos aqui a solução montada. E fica até à disposição, se o governador Rui Costa necessitar, inteiramente à disposição para dizer a ele como é que a gente vai resolver aqui, que eu acho que ele pode resolver também na Bahia. Estou aqui, meu coração é baiano. Estou aqui trabalhando em São Paulo, mas meu coração é da Bahia. Qualquer coisa que necessitar, o prefeito Bruno Reis sabe disso também, nós vamos em socorro dos outros estados. Nós estamos conversando com outros estados brasileiros para atender. Aqui em São Paulo, eu posso lhe garantir que até o final de dezembro, toda a população que necessitar da vacina será vacinada, independente dessa ação do governo federal. Se eu não tiver errado, por favor, meu querido Antônio Embaçaí, hoje secretário do governo Dória, em São Paulo, ele está nesse exato momento em São Paulo. Se eu não tiver enganado, as primeiras medidas restritivas que foram tomadas no Brasil partiram do governo Dória. Eu me lembro que eu tive aí e que eu estava meio que voando. Eu desci do hotel 7 horas da noite, cheguei no restaurante e o garçom falou: o senhor tem exatamente meia hora para pedir e daqui a meia hora fechamos a cozinha. Muita gente criticou o governo Dória e hoje praticamente todo o Brasil está em meio que lockdown. Porque não adianta dizer que aqui na Bahia é lockdown, porque não é lockdown. Lockdown é lockdown. Lockdown é fechar tudo. Ônibus, trem, ferryboat. Estamos meio que lockdown. O que você, pela sua experiência política, e você é o baiano que mais está vivendo isso, que pode falar sobre esse assunto, vamos viver assim até quando e qual a sua expectativa do lockdown no Brasil, São Paulo e Bahia? Zé Eduardo, é difícil você ter uma resposta precisa. Até porque nós estamos vivendo, eu queria repetir isso aí, uma situação muito desagradável em todo o país. Eu tenho que falar isso porque isso é uma realidade, né? Não pode fugir. O Brasil, ele está se transformando num país pária, um país rejeitado em todo o mundo, por uma série de questões, comportamento, ataque à imprensa, essa coisa toda que você falou aí, meio ambiente, né? E o que há de mais grave é que, como há uma circulação de pessoas, não existe, vamos dizer assim, medidas efetivas que permitam você diminuir a circulação das pessoas, porque você tem um governador que chama atenção: olha, use máscara, evite contatos. A gente sabe que é difícil, as pessoas, nem todas elas podem ficar em casa, mas se você podendo ficar, você faz o esforço para se proteger, evita a circulação. Então você tem tudo isso no Brasil, os governadores falam, mas vem o presidente da República e diz que usar máscara faz mal. Inacreditável. E que deve circular, que não tem nenhum problema. Então, na hora que você tem uma circulação muito grande, esse aqui é o ponto gravíssimo. Quero chamar a atenção para esse ponto. Na hora que você tem uma circulação maior de pessoas, com o vírus instalado em meio à sociedade, esse vírus ele evolui. É uma cepa que evolui. Ele vai se desenvolvendo, tá certo, para ser mais agressivo. É o que está acontecendo no Brasil. Então aqui, essa cepa chamada P1, que é a cepa da Amazônia, ela está se desenvolvendo. E nós não sabemos ainda, eu poderei informar isso na próxima semana, Zé, se você me convidar novamente, eu posso falar isso. Fechado. Nós não sabemos ainda se os imunizantes, se as vacinas que estão sendo aplicadas em todo o mundo, a Pfizer, a Janssen, a Moderna, a AstraZeneca, a Coronavac, se elas são eficazes para essas novas cepas. Isso é uma coisa gravíssima. Porque como isso está circulando no Brasil, o Brasil está virando um país assim de contaminação, em que os demais países do mundo querem ficar distantes, querem ficar afastados, porque aqui está virando um laboratório. É como se fosse assim um campo fértil para aparecer novas cepas. Então é uma coisa gravíssima esse comportamento que a gente vê, que vem aí dessa figura que você falou aí no início da sua fala. Isso gera esse ambiente muito desagradável. Hostil. Nós não sabemos ainda, Zé Eduardo, nós estamos finalizando aqui os estudos
para verificar se a Coronavac é eficaz contra essas novas cepas. Porque é a coisa da natureza, né? A cepa se desenvolve, ela evolui para se manter circulando. É da natureza isso aí, né? É da ciência, né? Então, vamos saber até que ponto vai. Tudo indica que a nossa vacina aqui do Butantan, ela será eficaz. Mas nós não temos ainda essa informação definitiva e precisa. E as outras vacinas serão eficazes? Né? De repente o Brasil vira esse grande celeiro de cepas que vão aparecendo e cada vez mais vai ficando um país rejeitado, indignado. Ontem, o governador Dória, eu estava aqui jantando com ele aqui no Palácio Bandeirante, ao lado do senador Randolph Rodrigues, né? Senador pelo estado do Amapá. Eu até falei para o Randolph, disse, Randolph, faz aí um requerimento. Enfim, eu queria falar isso com muita tristeza. Mas eu disse a ele, Randolph, faz um requerimento aí pedindo para organizar uma junta médica para analisar as faculdades mentais de Sua Excelência, o Presidente da República. Porque depois do que aconteceu ontem, a gente fica, não é brincadeira, é uma coisa muito séria isso, né? Aquilo é brincadeira. Uma pessoa que vê 260 mil mortes, né? Isso. 1.800 pessoas morrendo por dia, né? Falar do jeito que falou, brincadeira. Vai procurar sua mãe, ela vai dar vacina, quer dizer, é uma coisa que, não sei se é um problema mental. De faculdades mentais. Né? Falei, Rodolfo, faz isso aí até para a gente parar um pouco esse ímpeto, que é um ímpeto a favor da morte. É um ímpeto a favor da desgraça, tá certo? Isso. Do sofrimento. Isso. Né? Não pode ser assim, entendeu? É triste. Então a gente estava ontem aqui, tá certo? E a CNN Internacional, a Becker e a BBC de Londres, e não apenas de Londres, mas de todo mundo, ligando aqui para São Paulo, mas já passando a imagem de que o Brasil está realmente ficando ficando fora do esquema mundial. Não é só na questão da doença, é na economia, no meio ambiente, é não conseguir recursos. É uma coisa muito triste, né? De fato que a gente espera atravessar essa quadra, Zé Eduardo, eu não sei, sinceramente, lhe responder com precisão, mas veio com muito bons olhos o movimento que aconteceu na quarta-feira dessa semana, quando todos os governadores dos estados, inclusive o Distrito Federal, o ibanês, nós nos reunimos em Brasília exatamente para caracterizar, já que o governo federal não tem condições de fazer, façamos nós aqui em coordenação. Então tem já um novo movimento que meio que constata que o governo federal faliu, não tem competência, e cabe aos governadores, inclusive o governador da Bahia, que fez na reunião um depoimento muito emocionado, né? Eu vi. Muito emocionado. Eu vi. Muito emocionado, você viu, tá certo? A gente faça uma organização mínima aqui para salvar as vidas, né? Salvar as vidas. O que interessa é isso, não interessa partido político, tudo isso não interessa. Secundário. Não interessa. Não existe isso acabou, não tem nada que falar isso. O que tem que ver, tá certo? Os mecanismos para trazer vacinas para os brasileiros. Quanto mais vacina a gente trouxer, melhor. Eu vejo aqui, Zé Eduardo, a emoção que é uma filha, que é um pai parar no drive-thru com uma avó, enfim, com a pessoa idosa e aquela pessoa idosa tomar a vacina. As pessoas filmam aquela cena com o celular, a avó, o pai, o idoso ali tomando. É uma coisa assim como se fosse uma final de Copa do Mundo, um gol, mais do que isso, é a vida, muito mais do que esporte, não é isso, é a vida. Então não pode ser tratado dessa maneira como está acontecendo. Né? Esse negacionismo, que aliás, embora ele exista ainda, e tem uma parte da população que assim também procede, mas ele está diminuindo. Está diminuindo bastante. Está diminuindo. Está diminuindo. E a gente observa isso pela procura das vacinas. Isso. Lembre que as pesquisas diziam que só a metade da população, 60%, quer se vacinar. Hoje não. Hoje você tem a maioria esmagadora da população que quer se vacinar e uma parte também muito grande que entende
que deve evitar aglomeração, que tem que usar máscara, mas também a gente sabe que muita gente, até pela condição de vida, de habitação, não tem condições de evitar circular. Então, circular, mas circule com os cuidados, preservando as suas vidas e preservando a vida das pessoas que a gente quer bem. Meu querido Embaçaí, muito obrigado. Aqui eu tenho uma felicidade, uma das alegrias que eu tenho é de observar e entrevistar ao mesmo tempo. Eu tive essa oportunidade na televisão, na Record, de entrevistar as duas autoridades maiores desse estado, o prefeito Bruno Reis e o governador Rui Costa. Naquele exato momento foi uma grande emoção para mim, porque eu vi os dois fechados, os dois se respeitando mutuamente, sabe? Os dois fechados para salvar vidas, independente de PT, de DEM, de PSDB, os dois estão se falando diariamente. Bruno Reis me fala, conversei com o governador agora, o governador disse, conversei com o prefeito, porque eles esqueceram a presidência da República, porque não adianta mais. O governador me disse, eu perguntei, governador, que dia chegam novas vacinas? Ele chegou para mim e disse, Zé, o Ministério da Saúde me prometeu que chegaria dia 2, mas eu não acredito. Isso tem 5 dias, 5 meses ele dizendo que vai chegar. Então, vou esperar chegar. E não chegou dia 2, não chegou, só chegou ontem. Então, e fico muito feliz em ver um baiano na linha de frente, como Antônio Embaçaí, coordenando tão bem a vacina para São Paulo e para todo o Brasil. Tá? Fico muito feliz de verdade. E muita gente quer você de volta aqui para você vir fazer política séria e administrar esta cidade pela sua força e pela sua competência. Eu não sei se um dia você voltará à política nessa terra. Voltará, Embaçaí? Não, isso é uma coisa que eu não tenho nem pensado, viu, Zé Eduardo? Aqui a gente está completamente ligado a essa questão da vacina do Brasil, né? Isso é uma coisa que desde o início eu falava com o governador João Dória, é absolutamente dispensável, porque a cabeça do governador João Dória é exatamente atender a todo o país, não é dar um privilégio a São Paulo, é atender a todo o país. Sempre foi assim, embora até tivesse aqui situações. O presidente da Argentina, por exemplo, Zé Eduardo, nos procurou aqui para comprar a vacina do Butantan, naquela fase em que o governo federal não se interessava, né? Isso. E de pronto o governador João Dória colocou, não, a Argentina, tudo bem, é importante, são nossos irmãos, mas primeiro tem que ser o Brasil. E não é privilegiar o estado de São Paulo. Primeiro tem que ser todo o país que está nesse sofrimento e nessa angústia dramática. Eu quero louvar, e você colocou aí a posição do governador Rui Costa, do prefeito Bruno Reis, tem que ser assim. A população quer exatamente isso. Quer o entendimento, quer solução, quer que a gente possa efetivamente levar a vacina, a esperança de vida, porque até agora essa doença não tem tratamento. Eu falei aqui no início da questão do soro, e repito aqui, nós estamos desenvolvendo aqui no Butantan um soro que é como se fosse uma vacina instantânea. O paciente está numa situação crítica na UTI, você chega com esse soro e dá uma injeção de anticorpos e muito provavelmente nós vamos salvar muitas vidas. Esse é um grande avanço que a gente está aqui fazendo e a gente espera que isso possa acontecer ainda esse semestre. Que essas coisas não são feitas de última hora. Tem que ter planejamento, tem que ter organização, tem que afastar, tem que apartar tudo que não interessa. O que interessa agora é atenção para a saúde da população, atender a população do nosso estado. Eu estou aqui em São Paulo, mas eu não falo isso. Meu coração está na Bahia. Ontem teve até uma coisa interessante, Zé Eduardo. Nós fizemos uma reunião com todos os representantes dos estados brasileiros, né? E cada um foi se identificando, né? Aí, na hora que eu fui me identificar, perante a outros novos que estavam ali participando, eu me identifiquei, olha, me deu o meu nome, Embaçaí, eu represento a Bahia. Aí alguém falou, não, mas você está em São Paulo agora. Mas, na verdade, eu falei do meu estado. O meu estado é a Bahia. Eu estou aqui em São Paulo, mas eu tenho a mais absoluta consciência que eu estou ajudando a Bahia, eu estou ajudando Salvador, ajudando a nossa população, pedindo a Deus que a gente possa sair dessa situação o quanto antes. Primeiro, atender o Brasil, né? Claro que cada governador vai procurar, porque é da sua obrigação, procurar resolver os seus estados,
como também cada prefeito procurar atender os seus municípios. E eu me coloco aqui mais uma vez, Eduardo, ao me despedir, à disposição do governador Rui Costa, do prefeito Bruno Reis, de quem quer que seja. Se a gente puder ajudar por aqui, a gente tem também muitas informações, que são informações preciosas, precisas, né, confiáveis, e que pode ajudar a uma tomada de decisão, seja do governador, seja do prefeito. Não é fácil, mas se a gente passa também essas informações, eu tenho certeza que a gente está ajudando. Zé Eduardo, eu quero também lhe cumprimentar, viu, pelo seu espírito público também, ao Mário Kertz, a Metrópole, a imprensa brasileira de uma maneira geral, que tem colaborado bastante, né? E pedir a todos que usem máscara, né? Se preservem, se puder evitar a circulação, também evitem, né? Essa é uma doença, Zé Eduardo, eu finalizo, que não depende apenas da decisão dos governantes, de uma ordem ou de uma orientação, de um aconselhamento que saia do governador e do prefeito. Isso não é suficiente. Essa doença ela tem que ser combatida também pela coletividade. Então tem que ter um entendimento, uma relação de confiança entre quem governa e a população, porque a população colaborando ajuda bastante a interditar a circulação do vírus. Mas quando a população também não compreende, né, não pode colaborar, fica o mais vírus difícil. ele continua circulando e, lamentavelmente, trazendo desespero, sofrimento e óbitos. Zé, muito obrigado e a todos vocês. Fiquei muito feliz pelo seu convite. Estou aqui à sua disposição sempre, viu? Você é um amigo. Um abraço em Baçaí.